irmãs e irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um momento de leitura orante. Com muita alegria, vamos iniciar o nosso dia com a Palavra de Deus, deixar que o Espírito Santo nos preencha, nos conduza, faça parte do nosso dia a dia, que Ele possa nos mostrar o caminho a seguir, o caminho que leva ao Pai, o caminho que leva à vontade de nosso Senhor em nossas vidas. Nós possamos iniciar o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. E a palavra de hoje que nós iremos partilhar está em João, capítulo 16, versículo do 5 ao 11. João, capítulo 16, versículo do 5 ao 11. Eu não lhes disse tudo isso desde o começo, porque eu estava com vocês. Mas agora eu vou para aquele que me enviou. E ninguém de vocês pergunta para onde eu vou? Mas porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Entretanto, eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá embora, porque se eu não for, o advogado não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando o advogado vier, ele vai desmascarar o mundo, mostrando quem é pecador, quem é o justo e quem é o condenado. Quem é o pecador? Aquele que não acreditaram em mim. Quem é o justo? Sou eu. Mas vocês não me verão mais, porque eu vou para o Pai. Quem é o condenado? É o príncipe deste mundo que já foi condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, a palavra de hoje nos traz a preparação para o Pentecostes. É um momento em que Jesus nos mostra e nos fala de sua partida, E ele fala isso para os discípulos também. Naquela época, os discípulos não entendiam direito, qual que era a missão de Jesus, por que Jesus iria partir, E isso enchia o coração deles de tristeza, porque eles não entendiam a missão de Jesus na terra, Eles não entendiam o que Jesus faria, Eles não entendiam o motivo, eles não entendiam a salvação que viria, até nós como pecadores naquela época. E isso trazia muita tristeza ao coração deles, Então Jesus, antes de partir, ele fala, através dessa palavra aqui, a gente pode entender que ele fala aos seus discípulos que virá, alguém, virá aquele que mostrará o caminho, Aquele que direcionará o caminho, Que olhará para as pessoas, que querem seguir a Deus, que mostrará quem é o pecador, quem é o justo e quem é o condenado, E aqui nessa palavra de hoje nós podemos entender que aquele que é o enviado do Pai e do Filho é o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos conduz no caminho de Deus, que nos leva próximo a Deus, próximo a Jesus, E que nos mostra o caminho a seguir, Ele toca o nosso coração, às vezes que nós percebemos e sentimos, quando pecamos, Ele nos conduz, Ele se mostra em nós naquele calor, naquele preenchimento, e Ele nos conduz à verdade, Ele nos conduz de forma a entendermos o que é errado. Então, meus irmãos, a partir da palavra de hoje, eu convido vocês a se prepararem, para o Pentecostes, para a vinda do Espírito Santo em nossas vidas, para este momento em que nós buscamos o preenchimento, buscamos o entendimento
da palavra de Deus, buscamos o entendimento de tudo que nós vivemos, né? Buscamos eliminar de nossas vidas aquilo que nos faz fraquejar, aquilo que nos deixa para trás, né? Aquilo que nos impede de caminhar segundo a vontade de Deus. Que nós possamos agora fechar os nossos olhos e clamar a vinda do Espírito Santo sobre nossas vidas. Clamar o Espírito Santo em nosso dia a dia, para que Ele possa nos mostrar aonde nós estamos falhando, para que Ele possa nos conduzir. Que nessa manhã de hoje nós possamos também convidar o Espírito Santo a fazer parte de nossas vidas. Se até hoje nós ainda não conseguimos andar conforme a vontade de Deus, se algo ainda nos impede, se algo ainda nos deixa como pecadores e nós permanecemos como pecadores, sem querer moldar, que nós possamos clamar a vinda do Espírito Santo sobre nós, para que essa realidade em nossas vidas possa ser mudada, né? Possa ser transformada. Nós acreditamos que se seguirmos a vontade de Deus, nós podemos ser santos, né? Nós podemos seguir aquilo que Deus quer para nós. E através dessa esperança que nós prosseguimos, né? Em querer essa vida que Deus quer nos dar. A receber este amor, a receber tudo de bom que uma vida de fé, que uma vida de caminhada pode trazer, né? E nós podemos entender também que sem o Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo em nossas vidas, pode ficar difícil, né? Porque é Ele que nos revela aquilo que precisamos mudar, é Ele que preenche, que toca o nosso coração, né? Quando nós sentimos que algo está errado, que a nossa vida anda desregulada, né? É o Espírito Santo que toca o nosso coração, que nos preenche, que nos ergue, que aquece o nosso coração diante da fé, né? Que nós possamos declarar nesta manhã que o inimigo ele não vence mais, que o inimigo não pode ter poder sobre as nossas vidas a partir do momento que Jesus se foi, né? Que Jesus partiu, que Jesus venceu o inimigo na cruz, né? Que nós possamos declarar neste momento que o inimigo não faz parte de nossas vidas, que ele não tem permissão para estar atuando em nossas vidas a partir do momento que nós acreditamos no que Deus nos dá, no que Deus quer para nós. Que nós possamos convidar o Espírito Santo para entrar em nosso lar, entrar em nossas casas, né? Entrar em nossas vidas, seja o nosso lar no coração, né? Seja aonde nós habitamos, onde a nossa alma habita, seja no lar físico, que o Espírito Santo possa estar presente em cada canto, em cada ente querido, né? Que nós possamos também pedir a presença do Espírito Santo na vida daqueles que nós amamos. Neste momento, vá colocando no seu coração tudo aquilo que você sente que realmente te impede de caminhar. Todo o pecado, todo o ressentimento, tudo aquilo que você no seu íntimo, no seu interior reconhece. Porque nós necessitamos entregar o nosso coração e deixar que o Espírito Santo faça morada em nós, para que a graça aconteça, né? Jesus, que mesmo sabendo que partiria, né, ele não abandonou a sua missão, né? Ele partiu, ele nos salvou, mas ele trouxe o Espírito Santo a nós para nos preencher, para nos conduzir neste caminho, né, que ele tanto plantou, que ele tanto cultivou em nossos corações, né? Jesus, que com seu infinito amor, desde o princípio, desde antes de tudo acontecer, né, sua morte de cruz, ele já sabia e já alertava os seus discípulos do que viria, né, do que estava por vir. Que nós possamos realmente preparar o nosso coração para essa vinda do Espírito Santo. Que a gente possa fazer da nossa vida mesmo
morada, nós possamos acordar de manhã e pedir e clamar esta presença para conduzir o nosso dia, para conduzir a nossa vida. Porque é Ele, o Espírito Santo, que nos conduz e que nos preenche. E é nessa esperança que nós temos de um dia ser santos, que prova o quanto que nós podemos conseguir, né? Basta querer, basta ter essa abertura, basta entender que é preciso mudar, que é preciso tomar um rumo, né? Modificar o que tem se vivido até hoje e deixar a ação de Deus em nossas vidas. Meus irmãos e minhas irmãs, é convidando o Espírito Santo hoje que nós encerramos o nosso momento de oração, mas iniciamos um caminho acompanhado, né? Um caminho em que nós já não estaremos mais só. Um caminho em que nós clamaremos o Espírito Santo para nos conduzir. Hoje, sempre nessa caminhada, nesse processo, né? De se modificar cada dia mais, de atender ao pedido de Deus, né? Do chamado de Deus em nossos corações. Que nós possamos mesmo ter em mente, né? Que o que Deus quer de nós é uma conversão, é um olhar voltado para Ele, Ele que só ama, né? Ele que tem tudo de bom para nos oferecer, Ele que nos chama a caminhar, mas Ele que espera uma atitude sua, uma atitude do seu coração, um entendimento maior para poder seguir sem olhar para trás, sem olhar para as atrações do mundo, né? Para aquilo que nos impede mesmo. Que Deus possa abençoar você, abençoar toda a sua família, né? E que nós possamos realmente deixar ser conduzido por esse Espírito Santo, enviado por Deus com muito amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe o dia de vocês. Conduzidos pelo Espírito Santo, nós possamos iniciar com a graça de Deus tudo aquilo que Ele quer para nós. Não só o nosso dia, mas todos os nossos afazeres, mas tudo aquilo que pertence a Deus primeiramente e que é nos dado com todo amor e carinho. Um grande beijo a todos.